Boa tarde a todos. Em nome da Biogal e da VP Diagnóstico, eu gostaria de agradecer a presença. Meu nome é Margarete Carvalho Santos Agotani, eu sou médica veterinária responsável pela VP Diagnóstico, que é a importadora e a distribuidora dos produtos da Biogal no Brasil. Inicialmente, eu gostaria de explicar um pouco como vai funcionar o nosso webinar. Inicialmente, haverá uma palestra de aproximadamente 50 minutos. Nós pedimos que as perguntas que surjam durante a palestra sejam feitas naquele ícone logo abaixo aí da janela que vocês têm, que tem um Q e um A, né? Questions and Answers. Façam as perguntas ali. E ao final do webinar, nós estaremos respondendo algumas perguntas e as demais perguntas que não forem possíveis terem a resposta nesse momento, nós enviaremos a resposta via e-mail. Faremos o máximo para atender a todos. Dando sequência, eu gostaria de apresentar a nossa palestrante de hoje. Nós temos a honra de ter conosco a doutora Mitika Rajiwara. Ela é professora titular aposentada da Universidade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo. Ela foi docente das disciplinas de Clínica Médica de Pequenos Animais e Patologia Clínica Veterinária. Ela é uma pesquisadora bastante ativa em temas ligados à clínica médica, epidemiologia, imunologia de doenças infecciosas de cães e gatos. E suas pesquisas são sempre com foco em parvovirose, sinomose, leptospirose, retroviroses felinas também, e doenças transmitidas por carrapato. A doutora Mitika vai compartilhar conosco hoje um pouco desse amplo conhecimento que ela possui, e esse webinar vai tratar sobre protocolos vacinais e testes sorológicos. Estamos muito animados, espero que vocês também. Doutora Mitika, podemos começar? Sim. Boa noite a todos. É com imensa satisfação que estou aqui com vocês. Hoje nós vamos falar um pouco sobre os protocolos vacinais, que todos vocês já conhecem há muito tempo, trabalham com isto, mas o que nós podemos melhorar nesses protocolos em relação aos animais, dando-lhes um bem-estar e, enfim, fazendo todo o possível para cuidar bem dos nossos amigos. Então, darei início à nossa conversa. Eu vou compartilhar a tela. Ok. Deixa eu ver agora, tela maior, pronto. Nós vamos falar exatamente a utilização dos testes sorológicos na avaliação da imunidade pré- e pós-vacinal dos cães. Quando nós falamos de protocolo vacinal, nós estamos nos referindo, ou quando nós falamos sobre vacinação, nós nos estamos referindo às principais doenças infecciosas dos felinos, dos cães, e essas doenças infecciosas são bastante graves e que podem levar o animal ao óbito. Nós estamos falando de sinomose, nós estamos falando de parvovirose canina, nós estamos falando de hepatite infecciosa canina. São todas doenças bastante graves que podem ser fatais, principalmente nos filhotes. E para proteger esses animais contra essas doenças, as vacinas que nós temos
para essas doenças são vacinas de vírus vivo atenuado. Então, basicamente, hoje nós vamos falar no protocolo vacinal, mas nós vamos falar em relação a essas doenças, em relação a essas vacinas virais de vírus atenuado. Os filhotes são protegidos dessas infecções gravíssimas quando, logo após o nascimento, recebem o colostro e recebem, através do colostro, anticorpos maternos que vão dar proteção aos animais durante os primeiros períodos de vida desses animais. Os anticorpos transferidos pela mãe são proteínas, portanto, são catabolizadas, e depois de um certo tempo, um período entre 6 semanas e 12 semanas, esses anticorpos praticamente desaparecem da circulação sanguínea. Em alguns animais, esses anticorpos persistem por mais de 12 semanas, mas quando ao redor de 16 semanas, nenhum animal tem anticorpos em níveis detectáveis, anticorpos derivados da mãe. Ao mesmo tempo em que os níveis de anticorpos caem, inicia-se a produção a produção ativa de anticorpos por parte do sistema imune. Então, nós podemos observar que aqui a curva desce, a curva cai, a queda da curva, e aqui nós temos, então, o nível de imunoglobulina aumentando exatamente porque o organismo já está sintetizando. Então, o protocolo vacinal prevê, não pode prever qual o animal que vai se tornar sensível à infecção ou passível de ser vacinado em qual fase. Então, o protocolo vacinal, nessa primeira fase da vida, ou a primo-imunização, prevê 3 doses de vacinas com entre 6 e 12 semanas de idade ou até mais. Quais são os protocolos vacinais para cães em uso no Brasil? Os protocolos vacinais em uso no Brasil prevê a série primária, a primeira dose com 6 a 8 semanas de idade, a segunda dose com 9 a 11 semanas de idade, a terceira dose com 12 a 14 semanas. O problema que nós temos quando nós terminamos com 12 semanas de idade, como cerca de 25% dos veterinários responderam a um questionário informando que eles terminam o protocolo vacinal, a primo-imunização, com 12 semanas de idade. Qual é o problema que nós podemos encontrar nessas condições? É que se a imunidade materna, os anticorpos recebidos da mãe, duram até 12 semanas de idade, então nós podemos ter alguns animais que não estarão adequadamente imunizados quando se termina o protocolo com 12 semanas de idade. Então, aqui nós temos, terminado com 12 semanas de idade, cerca de 10% falham em responder às vacinas essenciais quando a última dose é dada com 16 semanas. Então, esses animais, entre o término da primo-imunização e a dose de reforço que vai ser dada com 1 ano de idade, são animais que estão no interregno de tempo em que poderão ser suscetíveis, poderão ser infectados pelo vírus de campo. E ainda o protocolo vacinal no Brasil, utilizado, prevê o reforço com 1 ano de idade ou, mais frequentemente, 1 ano após o término da série primária. E revacinação anual para o resto da vida. Esse protocolo era usado há mais tempo, há muito tempo era usado esse protocolo, mas hoje em dia o protocolo preconizado pelo ASAVA ou pelo ARRA é um pouco diferente desse que ainda estamos utilizando. Quando nós, por exemplo, a questão da revacinação anual para o resto da vida, nós deixamos de lado a questão de que a duração da imunidade pós-vacinal com as vacinas vivas é de 7 anos ou mais. Com as vacinas inativadas, que também fazem parte da vacina polivalente, ou multicomponente, as vacinas inativadas, a duração da imunidade é de cerca de 1 ano. Então, nós estamos lidando com vacinas que dão mais de 7 anos de imunidade e outras que dão pouquíssimo tempo de imunidade. Mas a questão
é que essas vacinas vivas, elas são consideradas vacinas essenciais que todos os animais precisam receber, e todos os animais em todas as regiões geográficas precisam receber. E as outras vacinas, os componentes inativados, são consideradas vacinas opcionais que nem todos os animais precisam receber. E a terceira forma de vacina, a classificação de vacinas, são as vacinas não recomendadas, que não há necessidade absoluta de serem aplicadas. O guidelines, ou as diretrizes de vacinação da Associação de Veterinária de Pequenos, Associação Mundial de Veterinária de Pequenos Animais, o ASAVA, ele, para as vacinas essenciais, propõe um protocolo primário na série inicial, de 6 a 8 meses, 6 a 8 semanas, desculpem, a primeira dose, de 8 a 12 semanas a segunda dose e 12 a 16 semanas a última dose. A questão aqui é que, hoje em dia, principalmente em relação à sinomose, em relação à parvovirose, para fornecer para os cães obterem uma boa proteção, a última dose da série primária absolutamente necessária que seja dado com 16 semanas de idade. Entre 16 semanas de idade, ou 12, 16 semanas de idade, até a revacinação anual, existe a revacinação no primeiro ano de vida, existe um intervalo de tempo relativamente grande, relativamente grande, em que os animais que não responderam bem à vacina, eles estarão desprotegidos ou eles estarão expostos ao risco da infecção. Hoje em dia, a última recomendação do ASAVA e do ARRA é que seja dada uma dose de reforço com 26 semanas de idade e depois com 52 semanas de idade, ou seja, com 6 meses e com 12 meses de idade. E depois desse reforço, então, a revacinação recomendada em termos de vacinas essenciais é de que seja realizada trienalmente, ou seja, a cada 3 anos. Para sabermos qual o animal que eventualmente não estaria protegido ainda, existe a possibilidade, uma recomendação de que se faça o teste sorológico com 20 semanas de idade após a conclusão da primo-imunização, da série primária. Com 20 semanas de idade, então, os animais poderão ser testados para avaliação da resposta humoral e, de acordo com a resposta humoral que esses animais apresentam, a revacinação poderá ser feita com 26 semanas ou com 52 semanas de idade. Por exemplo, animais em que o protocolo inicial foi concluído com 12 semanas, certamente estão muito menos protegidos, provavelmente, do que aqueles que terminaram o procedimento com 16 semanas de idade. Então, em que condições nós deveríamos fazer esses testes para comprovar ou avaliar a resposta humoral desses animais? Quando os animais potencialmente podem apresentar falhas na resposta vacinal. Todos nós sabemos que são vários os mecanismos, são várias as causas de falha na resposta vacinal. Por exemplo, maior ou menor imunogenicidade da vacina utilizada. Então, a cepa vacinal existente numa dada vacina pode ser mais imunogênica ou menos imunogênica do que a outra cepa utilizada numa outra vacina. Baixa resposta do animal, falha intrínseca do sistema imunológico em reconhecer os antígenos vacinais. E essa falha intrínseca, ou baixa resposta do animal, pode estar relacionado ao próprio animal, como também ao próprio produto, como também ao manejo do produto e
assim por diante. Então, existem várias possibilidades em que o animal não foi capaz de responder adequadamente, principalmente se o animal é, é, mal nutrido, os animais que apresentavam verminoses, os animais que apresentavam infecções simultâneas, então, ou infecções concomitantes, então esses animais podem não ter respondido adequadamente à vacina. E existe na população canina os cães geneticamente não responsivos, aqueles que não responderão à vacina por questões genéticas. Então, a estimativa na população canina da existência desses cães geneticamente não responsivos é de 1 em cada 1.000 animais não responsível para parvovírus canino. 1 em 5.000 animais não responsível para o vírus da sinomose e 1 em 100.000 não responsível para o adenovírus canino. Portanto, a probabilidade de a gente encontrar um animal que não respondeu adequadamente à vacinação primária contra as vacinas essenciais, a probabilidade maior de falha seria contra o parvovírus canino. Aqui nós temos como identificar os cães não responsivos. Então, após a terceira dose com 16 semanas de idade, pode ser feita a sorologia com 20 semanas de idade. Aqueles animais que responderam bem, foram positivos ao teste, ou seja, tiverem anticorpos em quantidade suficiente, esses poderão receber o reforço vacinal com 1 ano de idade e, posteriormente, vacinação a cada 3 anos. Aqueles animais que, nesse teste sorológico, eles se mostrarem negativos ou baixo nível de anticorpos, esses animais deverão ser revacinados e, após a vacinação, nova sorologia. E se esse animal, depois dessa vacina, depois dessa dose, ele já tiver se tornado positivo ou tiver um nível consideravelmente bom de anticorpos, ele pode passar para o reforço vacinal com 1 ano de idade. Agora, vai existir, como nós observamos, 1 em cada 1.000 animais pode não responder, por exemplo, para o parvovírus canino. E não é à toa que aqui está representado o Rottweiler, né? Esse animal será negativo e esse animal é considerado não responsivo. E esse animal provavelmente é um animal suscetível. Agora, o que vai proteger esse animal que não conseguiu responder à imunização? A chamada imunidade de rebanho. Se esse animal estiver no meio de animais que estão adequadamente imunizados, então essa imunidade de rebanho vai dificultar a entrada do agente infeccioso naquele ambiente, e esse suscetível estará protegido, tem uma barreira de proteção dada pelos outros animais que responderam bem à vacina. E, apesar de nós estamos medindo os anticorpos humorais, mas não é só a imunidade humoral que protege os animais vacinados. Essas vacinas virais, de vírus vivo atenuado, permitem o desenvolvimento de uma imunidade celular, e essa imunidade celular, muitas vezes, é suficiente para proteger esses animais. De qualquer forma, então, o reforço vacinal é feito com 26 semanas de idade ou com 1 ano de idade, e, posteriormente, a cada 3 anos. E como nós podemos titular anticorpos? Nós sempre soubemos que a avaliação de anticorpos contra a sinomose e contra a hepatite infecciosa canina, a técnica utilizada é a soroneutralização. O soro precisa ser enviado para laboratórios especializados para fazer a titulação de anticorpos. Em relação à parvovirose canina, a reação utilizada é a inibição da hemaglutinação. Essas duas técnicas são consideradas padrão ouro, ou seja, melhores técnicas para indicar se o animal está imune ou não. Porém, nós não precisamos estar especificamente na dependência desses testes. Hoje em dia, existe os chamados testes sorológicos POC, Point of Care, teste sorológico in-house,
testes sorológicos que poderão ser realizados de maneira bastante simplificada, teste sorológico, na maioria das vezes qualitativo, que poderão ser realizados nos laboratórios clínicos ou nas próprias clínicas ou no próprio hospital onde está sendo atendido o animal. É por isso que se chama point of care, no ponto em que o animal está sendo cuidado. Basicamente, esse teste, que é apresentada pela Biogal, que é a Vasticheck, basicamente é um pente, no qual nós temos vários, não são orifícios, mas vários anéis marcados. Nesses anéis estão os antígenos contra a sinomose, antígeno contra o parvo, antígeno contra a sinomose, antígeno contra o parvovírus canino e antígeno contra o adenovírus, o vírus da hepatite. E também tem uma marcação para como positivo, que seria a referência. Depois de entrado em contato com o soro, então nós vamos ter, na leitura dos resultados, é feita pelo desenvolvimento da cor. Então, é uma leitura visual, que muitas vezes depende muito da subjetividade de quem vai fazer a avaliação, ou a análise, ou a leitura dessas tiras. Porém, existe também um pequeno equipamento chamado leitor, ou scanner, em que pode ser feita a leitura óptica. Esse equipamento vai fazer a leitura óptica. Então, é menos subjetividade. Mas, de um modo geral, o que nós podemos verificar é que há desenvolvimento de uma cor mais escura até uma cor mais clara. E isto daqui depois é transformado em score, que nós vamos ver logo em seguida. Mas, de antemão, nós podemos perceber que a cor do controle é essa daqui. Tem alguns animais que têm uma reação fortemente positiva, que são estes, alguns animais que têm uma reação medianamente positiva, e tem alguns animais que apresentam uma reação fracamente positiva. Isso tudo é transformado em score. E esta é a leitura que é feita, que é aplicada do ponto de vista clínico. Então, qual é o significado do score dos títulos do Vasticheck? Score 0 a 1, a intensidade da cor é nula, o traço de cinza. Então, quando o score é 0 a 1, ou a interpretação do resultado do teste é negativo, anticorpos não são detectáveis, ou para hepatite infecciosa canina, ou para parvo, ou para sinomose, esse animal precisa de revacinação. Na escala, no score 2, nós temos desenvolvimento de uma cor cinza fraca, esse fracamente positivo. Escala 3 e 4, score 3 e 4, desenvolvimento de uma cor cinza um pouco mais evidente e é significativamente positivo. E score 5 e 6, cinza escuro, altamente positivo. Então, esses animais cujo resultado se encontrarem nesta faixa 3 e 4, 5 e 6, esses animais estão com nível de anticorpos, com suficiente nível de anticorpos, e não haverá necessidade de revacinação. Agora, a interpretação mais difícil está nesta faixa, que é fracamente positivo. Depende do local onde o animal se encontra. Por exemplo, no Brasil, certamente o fracamente positivo, como nós temos muitos casos de sinomose ou de parvovirose como o vírus está ainda distribuído bem na natureza, então fracamente positivo no Brasil seria interpretado como positivo, necessitando de uma revacinação. Agora, nos países onde o ambiente é mais controlado, existem mais animais vacinados, existe a questão da imunidade de rebanho, então esses animais fracamente positivos não necessariamente precisariam de revacinação. Esta questão de se necessita ou não de revacinação vai muito pela interpretação do clínico, que sabe exatamente quais os fatores de risco aos quais o animal está exposto. E falamos, então, agora a respeito das reações adversas pós-vacinais. As vacinas contêm proteínas, por menor quantidade que seja. E essas vacinas
essas proteínas podem ir sensibilizando o animal ao longo do tempo. Então, quanto mais vacinas nós utilizamos, mais probabilidade de sensibilização. Essas proteínas têm um potencial de indução de reações de hipersensibilidade, como vocês verão a seguir. E também, agora, as vacinas inativadas, que geralmente estão como diluente das vacinas essenciais, essas vacinas inativadas contêm adjuvantes. Esses adjuvantes, em geral, sais de alumínio ou outros adjuvantes. Esses adjuvantes são colocados na vacina exatamente para promover um certo grau de inflamação e retardar a absorção dos antígenos. Então, as vacinas inativadas comumente estão associadas a reações locais, e das reações locais, a que é mais drástica é o sarcoma do local de injeção. Então, aqui nós temos um Dachshund, em que vocês percebem o edema da face, a hiperemia, inclusive edema aqui nesta região também. São animais que, ainda nas primeiras horas da vacina, logo após a vacinação, já começam a apresentar prurido, apresenta, então, essa reação de hipersensibilidade, que nos casos mais graves pode resultar até em anafilaxia. É a reação de hipersensibilidade tipo 1. Como os animais de menos de 12 semanas de idade são mais suscetíveis ao desenvolvimento de reações de hipersensibilidade do tipo 1, então, o que o ASAVA está recomendando, ou mesmo as organizações americanas estão recomendando, é que a vacina contra a leptospirose, a dose inicial seja dada com 12 semanas de idade. Não como nós fazemos, né? Com 6 semanas de idade já está recebendo todas as vacinas. Ok, vamos ver o que aconteceu com o Mastiff, Hércules Mastiff, macho de 8 meses de idade. Ele recebeu... O veterinário e o proprietário eram muito zelosos, eram ciosos das necessidades vacinais e ciosos, muito comprometidos em proteger bem os animais. Bom, esse animal recebeu com 6 semanas de idade só as vacinas virais e não recebeu as vacinas coadjuvantes. Com 9 semanas de idade, recebeu as vacinas virais mais as vacinas coadjuvantes. Com 12 semanas de idade, recebeu as vacinas virais mais 4 vacinas de leptospirose. E com 16 semanas de idade, recebeu mais uma dose da vacina múltipla, recebeu a vacina antirrábica, com 16 semanas de idade. Com 20 semanas de idade, recebeu a vacina Bordetella contra a doença respiratória e recebeu também a vacina contra a giardia. E com 24 semanas, outra dose de giardia. Vale a pena salientar que a vacina de giardia é considerada não recomendada tanto pelo ASAVA como pelo American Animal Hospital Association. Então, nesse caso, a pergunta é excesso de zelo? Será que Hércules passou incólume por todas essas vacinas? Não. 15 dias após a aplicação da última vacina, esse animal se apresentava com artrite, uma dificuldade de se manter na estação, muita algia, dor ao se locomover, desenvolver também uma anemia hemolítica imunomediada. O número de reticulócitos na circulação sanguínea desse animal era alguma coisa bastante grande, tipo de 300 mil, 400 mil reticulócitos por microlitro, portanto, uma anemia regenerativa. E logo em seguida, esse animal desenvolveu esse tipo de lesão de pele que se lembrava bem, que se assemelhava a uma dermatite, uma piodermite, mas aparentemente não era purulento. Feita a biópsia dessas lesões, o diagnóstico foi de dermatite neutrofílica, dermatite neutrofílica ascética. É uma síndrome denominada de síndrome de Sweet, que pode ocorrer tanto em humanos quanto em animais. E essa dermatite neutrofílica em humanos, a síndrome de Sweet, está relacionada a distúrbios imunológicos. E analisando, então, agora, as reações de hipersensibilidade à questão de autoimunidade.
Uma questão interessante que a gente observa ou melhor, uma questão importante que a gente faz a pergunta eu estou dando a mesma dose de vacina para um pincher e para um dog alemão. Um pincher, que no adulto vai ter 2, 3 quilos, e um dog alemão, que na vida adulta vai ter 60 quilos. Estou fazendo corretamente? A mesma dose de vacina deve ser dada para pesos diferentes? Vocês veem que em medicina humana, as crianças que estão na fase de imunização, elas têm um peso mais ou menos padrão, não difere tanto quanto nesses animais. Então, analisando esse quadro, observamos esse gráfico, observamos que as reações de hipersensibilidade são mais frequentes em cães de porte menor. Aqui, olha quanto. Porte menor. Então, quanto menor o peso, e, mais ainda, as reações vacinais são mais frequentes quanto maior o número de doses de vacinas, ou quanto maior frequência vacinal, quanto maior ida ao consultório, como dizem os americanos. Então, veja bem, a reação de hipersensibilidade, quanto maior o tamanho, maior a frequência. Quanto mais vezes nós damos antígenos, maior a frequência. Aqui merece uma reflexão para tentar entender o que está acontecendo com animais de raça pequena. E por coincidência, hoje em dia nós observamos que as doenças imunomediadas, por exemplo, a anemia hemolítica imunomediada, a trombocitopenia imunomediada, são mais frequentes em animais de peso menor. Se eu estiver errada, por favor, me mostrem que eu estou errada. Ponha no chat, por favor. Para as doenças imunes e a autoimunidade, durante muito tempo foi realizada uma pesquisa, todos se perguntam, essas doenças estão relacionadas à vacinação? O que se sabe atualmente é que existe uma predisposição genética ao surgimento das doenças imunomediadas. É clássico o exemplo exemplo humano da mulher, que é mais suscetível ao lúpus eritematoso sistêmico do que o sexo masculino, né? Os fatores ambientais, como os fatores nutricionais, os fatores doenças infecciosas, uso de fármacos, uso de corticosteroides, uma série de fatores também predispõem ao surgimento das doenças imunomediadas. E, certamente, o papel das sucessivas vacinações antígeno e adjuvante fornecido para o animal também tem muito a ver com o desenvolvimento da doença, ou seja, é um animal predisposto geneticamente que já está sujeito ou está sob efeito dos fatores ambientais, então a sucessiva vacinação com fornecimento de antígenos, adjuvantes, resquícios de proteína, pode contribuir para o desenvolvimento dessas doenças. Portanto, hoje em dia, nós consideramos que é difícil a comprovação científica da relação causal entre autoimunidade e vacinação, mas que, com toda certeza, a vacinação tem um papel muito importante no desenvolvimento dessas doenças imunomediadas. Muitas vezes observamos que trombocitopenia, outros processos imunomediados, não ocorre imediatamente após a vacinação, mas sim 2, 3, 4 meses após a vacinação. E existe um conceito interessante, que é o conceito de inflammaging. Não sei se todos conhecem, mas certamente eu, como uma pessoa já de mais de 70 anos de idade, eu estou certamente no inflammaging, ou seja, inflamação da idade. E essa inflamação da idade, vocês vão ver logo em seguida. E qual é a conduta médica recomendada quanto à vacinação de cães com doenças imunomediadas presentes ou passadas? De um modo geral, animais que estão sendo submetidos, animais que possuem câncer, que estão sendo submetidos à quimioterapia,
submetido a fármacos imunossupressivos ou citotóxicos, aqueles animais que têm as imunodeficiências adquiridas, esses animais, dentro do possível, evitar vacinas combinadas e evitar principalmente a vacinação anual. Aqueles animais que apresentam doenças imunomediadas, como a anemia hemolítica, como TIM, poliartrite, uveíte, glomerulonefrite, polirradiculoneurite, também evitar as vacinas combinadas e a vacinação anual. Então, as vacinas de vírus vivo, na maior parte dos animais, não estaria mais indicada, a não ser em casos excepcionais. Poderia ser utilizado, por exemplo, no caso da sinomose, a vacina recombinante, ou se houvesse as vacinas inativadas. Agora, as reações de hipersensibilidade do tipo 1, como, por exemplo, aquele Dachshund é uma raça muito predisposta a apresentar essas reações, é evitar vacinas com adjuvantes. Então, cabe ao veterinário que tem o animal sob seus cuidados, analisar criteriosamente o que o animal precisa e o que pode ser fornecido e o que pode ser evitado, entendendo que a vacinação é um ato médico, não é pura e simplesmente uma aplicação ou uma injeção de vacina. Entendido a vacinação como um ato médico, faz parte de todo o contexto de saúde do animal. Bom, o que se propõe, então, é minimizar a vacinação dos cães que apresentam doenças de caráter imunológico. Por exemplo, anemia hemolítica imunomediada. Avaliar nesses animais se houver dúvidas quanto ao estado imune ou quanto à resposta imunológica frente a esses vírus, esses antígenos virais, é avaliar o título de anticorpos antes de indicar a revacinação do animal, para esses animais em especial. A vacinação com bacterinas, leptospira, bordetella, deve ser desencorajada para a maioria desses animais que apresentam reações imunomediadas. A vacina antirrábica, por legislação, deve ser dada anualmente, mas nesses casos especiais, o que importa seria o animal estar protegido contra a raiva ou não está protegido. Portanto, avaliação do título de anticorpos, porém, vamos já informando que esse kit que nós acabamos de apresentar, ele não é um kit para avaliar o título de anticorpos contra o vírus rábico. Então, resumindo, quando nós indicamos o teste sorológico ao término da série primária de imunização, com 20 semanas ou após 52 semanas, histórico de doenças imunomediadas passadas ou presentes, cães a serem adotados com estado vacinal desconhecido, vocês vão ver um caso que poderia ter sido aplicado, cães antes de serem recolhidos em abrigo. Se nós soubermos já o estado imune desse animal, quer dizer, não haveria necessidade de uma quarentena prolongada. E os animais idosos para a tomada de decisão da revacinação. Vamos ver um pouco esse caso da Mia. A Mia, labrador fêmea de 8 meses, ela foi encontrada abandonada em uma casa com cerca de 4 meses de idade. Como ela foi encontrada abandonada em uma casa de idade, as pessoas que socorreram o animal, que adotaram o animal, então a tutora, levou agora o animal para um veterinário. Nem ela não sabia dizer qual é o estado vacinal desse animal, mas ela tinha 4 meses de idade já. Ambos decidiram para realizar o protocolo vacinal in toto, em sua totalidade. Então, foram aplicadas 3 doses de vacina, as vacinas essenciais mais as outras vacinas, 2 doses de vacina contra a giardia e 1 dose de vacina antirrábica. E olha o que aconteceu com a Mia. Após a segunda dose de vacina anti-giardia, a Mia começou a apresentar uma reação febril, foliculite mentoniana e abscesso nos locais de injeção. Olha a foliculite mentoniana extremamente evidente e olha o abscesso no local de injeção. Abscesso estéril. Reação de hipersensibilidade do tipo 3.
E por que que nós relutamos tanto em implementar o protocolo trienal? Primeiro, é desconhecimento quanto à duração da imunidade pós-vacinal. Se durante muito tempo, principalmente eu, que já sou já estou na estrada há muito tempo, há mais de 50 anos, quando eu me formei, disseram que era para fazer a vacinação anual, e durante muito tempo nós continuamos fazendo a vacinação anual. E por que agora dizem que a duração da imunidade pós-vacinal é maior e eu posso fazer de 3 em 3 anos? A gente sempre a gente sempre desconfia, né? Desconfia desse aspecto. Mas hoje em dia está perfeitamente comprovado que para as vacinas virais, as vacinas essenciais, as infecções virais, a duração da imunidade pós-vacinal é muito grande, quiçá por toda a vida do animal. Hábitos mantidos ao longo do tempo, clientes profissionais acostumados com a vacinação anual, que eu estava comentando agora, né? E as vacinas multicomponentes, contendo as vacinas essenciais de longa duração e as vacinas opcionais de curta duração, é uma mesma dose vacinal. Isso dificulta muito, porque se nós queremos imunizar também contra a leptospirose, por exemplo, eu teria que fazer anualmente a vacina, incluindo as vacinas essenciais. Mas aqui nós temos uma possibilidade, que na verdade é off-label, mas a gente pode fazer isso daí. Seria utilizar a vacina contra a leptospirose e deixar de lado a vacina, as vacinas de vírus vivo. Mas apesar disso, existem vacinas que contém só as vacinas virais de vírus vivo, e existem as vacinas que contêm só as leptospiras. É questão de saber qual vacina que contém as vacinas virais, apenas as vacinas essenciais, e quais as vacinas que têm especificamente as opcionais, por exemplo, leptospirose. Certamente não são da mesma companhia, talvez que vocês estejam habituados a adquirir o produto, mas em benefício do cão, a gente precisaria analisar essa questão também. E a visita anual ao veterinário para reforço vacinal e avaliação da saúde como complemento, ou seja, o que aconteceria se nós passarmos a revacinar trienalmente apenas? O proprietário voltava para a clínica para reforço vacinal. Será que ele volta se eu não fizer reforço vacinal? É uma questão de educação, mudança de postura, que nós vamos comentar em seguida também. E a venda de vacinas constitui-se uma parte substancial da receita dos clínicos veterinários. Mas depois vocês verão que se nós implementarmos chamados planos de saúde, no qual está incluído a vacinação, vocês verão que diminuir o número de vacinas aplicadas não vai interferir no ganho. Novamente, reforçando que a vacinação é um ato médico, faz parte de todo o conjunto para os animais. E os cães e gatos idosos, devo continuar vacinando? Essa daqui é a Meg, essa daqui é a Wendy. A Meg tem 9 anos, a Wendy está indo de 6 para 7 anos, ou seja, é uma certa idade. Essa aqui é a Tabata, de 12 anos de idade. São animais que precisam ser revacinados, continuar a ser vacinados. Eu diria, depende do risco que eles correm. Por exemplo, essa gata, ela ia para a rua, então ela corria o risco, então havia necessidade. Essas duas, elas ficam exatamente assim, parecem irmãs, parecem, né, gêmeas, mas não, uma tem, vivem juntas, mas elas estão num ambiente fechado, só saem na rua com os proprietários consultores, só vai para a clínica para fazer a higiene e vivem assim. Então, sob meus cuidados, eles estão agora no protocolo vacinal de vacina trienalmente. Nós falamos em Inflamade. O que é Inflamade? É o envelhecimento e inflamação. Então, todos nós que temos mais idade somos mais inflamados. É o efeito da exposição adigênica cumulativa e consequente desenvolvimento de doenças inflamatórias tardiamente na vida.
Essa exposição antigênica acumulativa, quando nós fazemos essa vacinação subsequente anualmente, nós estamos fazendo também essa exposição antigênica acumulativa. Antígenos alimentares, idem, antígenos ambientais, idem. E aí, desenvolvimento de doença inflamatória estadiamente na vida. São inflamações crônicas que resultam, por exemplo, em artrite, em problemas de pele, doenças intestinais, doenças degenerativas, neoplasias, citopenias e assim por diante, né? Então, nós estamos sob o signo das citocinas inflamatórias. Todas essas doenças promovem a formação de radicais livres. Esses radicais livres causam um processo inflamatório crônico e liberação de citocinas inflamatórias. E mais ainda, o animal de uma certa idade, depois de uma certa idade, o sistema imune vai se modificando. Então, a resposta humoral é mais evidente do que a resposta celular, e muitas vezes nós precisamos da resposta celular para uma boa imunidade. A diminuição da relação CD4-CD8 e uma série de outras alterações imunológicas estão ocorrendo nos animais de mais idade. Então, e aqui no caso, então eu gostaria de fazer o termo inflammaging foi cunhado provavelmente pelo Dr. Michael Day, nesse trabalho de 2010. Ele fala muito da questão de inflammaging. E aqui eu gostaria de fazer uma interrupção e fazer uma homenagem especial ao professor Michael Day, pai da imunologia clínica e que nos deixou órfãos durante muito tempo. Nós vamos ainda sorver os conhecimentos que ele nos deixou, admirando-o sempre. Antes de revacinar os cães e gatos idosos automaticamente, de acordo com o protocolo vacinal genérico, a sugestão é de que se avalie cuidadosamente a necessidade vacinal. Está protegido contra as doenças virais? Teste sorológico como parte do check-up anual. Estilo de vida. Qual o estilo de vida que o animal vive? Depois de velho, ele continua comportando como um jovem, saindo de bike, saindo de moto por aí afora? Não é esse o estilo de vida que um gato idoso leva. Então, pensar bem no estilo de vida e a existência de doenças crônicas e neoplasias. Então, eu gostaria de mostrar como poderia ser esse procedimento. Essa é Lois, uma Golden, fêmea, 11 anos de idade, e recebeu o diagnóstico de fibrosarcoma. Foi realizada a excisão de neoplasia pelo Rodrigo Bucata, que eu sei que ele está aqui. Oi, Rodrigo. Obrigada por cuidar da Lois, é do meu sobrinho. A última vacina múltipla, ela recebeu há mais de 12 meses de idade. Então, a pergunta ela sempre recebeu a vacina anualmente. A pergunta era, devo vacinar? Quando me foi feita essa questão, eu disse não. Ela vai ter que gastar toda a energia dela, todo o sistema imunológico, para eliminar completamente a possibilidade de recidiva. Portanto, nada de vacinar. Mas eu não sei se foi por sugestão do Rodrigo, aliás, deve ter sido por sugestão do Rodrigo, que depois eu vi o resultado estava, quem pediu foi o Rodrigo Bucata. A sorologia para avaliação vacinal de cães, usando exatamente esse teste. Então, aqui nós temos parvovirose, o score da reação é 5. Vocês lembram? 5 e 6 é o último score, uma coloração bem densa. Então, o animal está perfeitamente bem protegido contra a parvovirose. Hepatite viral, aqui, positivo, score de avaliação, esse é 6. Então, ele está bem imune para bastante tempo. E para a sinomose, é positivo também o score de reação é S3. Lembra, S3 o animal já está devidamente protegido. Então, esse animal está protegido contra essas infecções virais e não precisa tomar as vacinas. Pode-se dizer, e a leptospira? Mas ele não sai mais de casa. Ele está ao abrigo
do risco de adquirir uma infecção por leptospira. Portanto, não precisa, nesse momento, não precisa de vacina. Bom, então, finalizando, o que eu queria dizer é que as decisões sobre imunização devem ser sempre tomadas em base individual, considerando os riscos e os fatores relacionados ao estilo de vida. Portanto, não é simplesmente aplicar uma injeção. Considerar a implantação dos planos de saúde do animal anualmente, incluindo em cada visita a avaliação de grau de imunidade e a necessidade vacinal em relação às doenças virais, aplicando-se apenas aquelas que o animal necessita, com o consentimento esclarecido do responsável. Para vocês adotarem, por exemplo, o intervalo trienal, é necessário que o proprietário seja esclarecido desse fato e o motivo por que está sendo indicado a revacinação trienal, porque, segundo a legislação, segundo o licenciamento dessas vacinas, essas vacinas foram licenciadas para aplicação anual. Então, nós quando fazemos a revacinação trienal, nós estamos, como se fala em inglês, off-label, ou seja, fora do que se diz na bula. Então, é necessário que o proprietário seja esclarecido e o motivo por que está sendo passado a vacinação trienal. E, pessoal, muito obrigada pela atenção. Tive prazer em poder falar com vocês. Essa é outra membro da família, é a Eva, está com 11 anos de idade. Muito obrigada. Vou terminar a apresentação nesse exato momento. Bom, estamos chegando ao final do nosso webinar. Gostaria de dar alguns recados. Primeiramente, que os certificados, a palestra gravada, serão disponibilizados para as pessoas que acompanharam o webinar num prazo de aproximadamente 15 dias. Bem, em nome da VP Diagnóstico, eu gostaria de agradecer imensamente, de todo o coração, pela palestra tão enriquecedora que nos traz, assim, uma série de informações e, acima de tudo, eu acho que muita inspiração para trabalharmos ainda melhor como médicos veterinários. Muito obrigada, doutora Mitica, muito obrigada. E aproveito para deixar o meu agradecimento pessoal, porque a convivência com a doutora Mitica durante esse período de preparação foi inesquecível, enriquecedor para mim como médica veterinária e como pessoa. Espero tê-la como membro da minha família daqui. Muito obrigada. E adiante. Muitíssimo obrigada. Eu agradeço a participação de todos vocês que estiveram aqui conosco. Agradeço o Yotan, muito obrigada, Yotan e a Biogal, pelo apoio maravilhoso que vocês nos deram para que esse evento fosse possível. Uma boa noite a todos e um grande abraço virtual.